Pronto, agora estamos online. Fala galera da Biomais, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos iniciando hoje mais uma live com uma convidada super especial, que é a Ximena Valência. Ximena Valência, eu conhecia a Ximena nos ossos do ofício da ciência, dentro da universidade. Nós nos conhecemos aí numa disciplina, inclusive de empreendedorismo, que nós vamos até conversar sobre isso um pouco nessa live. Então, Ximena, eu vou te apresentar. Se eu errar alguma coisa, você pode me corrigir depois aí, que nós estamos em casa, hein? Biomais aqui, estamos em casa. Bom, pessoal, a Ximena Valência é microbiologista industrial pela Universidade Pontifícia Universidade Javeriana, na Colômbia. É mestra em ciência dos alimentos e doutoranda no Departamento de Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, aqui em São Paulo. Ela pesquisa na área de inibição de biofilmes bacterianos a partir de compostos naturais. Além disso, a Ximena é cofundadora da página Safe Food SAS, onde faz divulgação científica, e trabalha também com assessoria na área de inocuidade alimentar. Acertei tudo, fiquei até sem ar para falar seu currículo, hein, Ximena? Nem eu estava sabendo toda essa biografia, né? Então, pessoal, Ximena, inicialmente é um imenso prazer ter você aqui com a gente hoje para falar sobre Obrigada. todos esses assuntos que nós vamos conversar, um pouco sobre sua carreira, um pouco sobre essa área de. O pessoal deve ter estranhado um pouco para falar sobre a formação de microbiologista de alimentos, porque não é algo muito comum no Brasil, né? Aqui, normalmente, quem trabalha com essa área são nutricionistas e outros e afins, né? Então, assim, Exatamente. Ximena, para iniciar nosso bate-papo, como eu já te apresentei, né? Eu tiro essa parte de você. Ok, E eu vou legal. começar te perguntando assim, como começou, como você veio para o Brasil? Qual sua formação? Como iniciou essa ideia de vir para o Brasil fazer ciência, estudar doutorado e mestrado aqui no nosso país? Bom, antes de começar, eu queria primeiro te agradecer, Everton, pelo convite. Como você falou, a gente se conhece faz um bom tempo, né? De todas as disciplinas e das coisas da USP. E eu sou muito feliz por você ter me convidado nesse espaço, porque eu sei o importante que é e fico muito contente por isso, né? Aí, bom, para começar toda essa história de como eu cheguei no Brasil, como você falou, eu me formei na Colômbia como microbiologista industrial. Só que no tempo do pré-grado, aí eu tinha que fazer como uma prática, um estágio de 6 meses antes de me formar, né? E aí eu tinha a opção de fazer esse estágio tanto na Colômbia ou podia fazer fora da Colômbia. Aí, na época, eu estava estudando também coisas associadas a línguas modernas. Então, eu falei, gente, vamos para fora. Aí a gente aprende uma língua nova, não sei o quê. E foi mais ou menos por esse lado da decisão. Aham. Aí, assim, inicialmente eu ia para os Estados Unidos, mas por uma coisa de uma disciplina que eu precisava fazer antes de me formar, eu terminei vindo aqui para o Brasil. E aí eu cheguei a fazer esse estágio dos 6 meses. E basicamente aí mudou minha vida nesse estágio, né? Eu Legal. gostava da pesquisa, mas eu nunca me vi como pesquisadora, sim? Eu basicamente, assim, o plano depois de que eu terminava a graduação era simplesmente tipo sair, procurar um emprego e ver o que ia acontecer, né? Mas eu nunca pensei em virar pesquisadora. E quando eu vim aqui nesse estágio, aí eles me ofereceram uma oportunidade de fazer um mestrado. E estava chegando um professor novo no meu laboratório, que ele estava Aham. precisando estudantes para trabalhar. Aí me apresentaram com ele me mostrou um projeto, e eu, assim, eu não fazia a menor ideia do projeto. Eu realmente, embora eu seja microbiologista, eu não tinha trabalhado com esse tema dele, né? E Sim. aí ele me mostrou o projeto e eu simplesmente adorei. Eu falei, eu gostei, eu não sei nada, mas eu quero entrar no negócio, né? É E aí, sempre, bom, eu voltei.
É sempre muito assim, né, Jimena? A gente começa num laboratório sem entender muito o que a gente vai fazer, a ciência depois ela vai nos dando os caminhos, né? É incrível isso. Não, e é legal, porque assim, eu nunca pensei em fazer, tipo, assim, na Colômbia é muito difícil a gente fazer mestrado e doutorado pela questão do dinheiro, porque a gente paga na maioria das universidades, né? E não é barato. Hum, Então, o fato de eu ter essa oportunidade de vir aqui na USP, eles iam me pagar uma bolsa, que isso já era maravilhoso. sim. Aí, além disso, eu ia estudar de graça em uma universidade muito boa. Eu falei, gente, se eu não aceitar isso, sabe, não tem como, né? Então, aí Calhou muito bem na época, então. isso caiu muito bem. E eu também não tinha um plano assim muito específico, né? Na hora, né? Então, é isso. Aí eu voltei para a Colômbia, me formei, e enquanto eu me formava, fui escrevendo projeto. Voltei para o Brasil. Bom, antes, na verdade, de voltar, eu fiz a prova de ingresso pelo Skype. Aí Ah, passei na prova e quando eu voltei já estava no mestrado. E assim comecei. E aí é que começou essa carreira de pesquisadora, né? que legal. Só um pouquinho. Pessoal, talvez o Edson, que também é aqui do Grupo Mais, talvez ele entre na live daqui a pouco, que ele está com problema de conexão, tava para ele participar, né? Só para lembrar vocês. Mas enquanto isso, a gente toca o papo aqui numa boa. E caso vocês tenham dúvidas sobre o que a gente está conversando aqui, sobre a área de microbiologia de alimentos, sobre essa carreira da Ximena como uma estrangeira de vir fazer a pós-graduação aqui no Brasil, vocês podem colocar aqui que a gente vai selecionando algumas perguntas e jogando para o final, beleza? Então, Rimena, continuando o nosso papo, quando você chegou, aliás, o que você achou da Universidade de São Paulo, assim, e da ciência que é feita aqui? Você era o que você esperava? Te surpreendeu? Em questão de comparação ao que é na Colômbia, o que você sentiu quando você chegou para fazer pesquisa no Brasil? Bom, é o que eu te falei anteriormente, eu nunca tive essa mente de pesquisadora desde o início, né? Mas quando eu vim para cá, uma coisa muito legal que aconteceu para mim é que no laboratório que eu comecei a trabalhar, que é o mesmo laboratório que eu trabalho hoje em dia na farmácia, era um pessoal bem, tipo assim, bem heterogêneo, né? Era nutricionistas, biólogos, veterinários, era todo mundo de áreas totalmente diferentes e eu era a microbióloga. Mas era muito legal, tipo, ter papos com eles e eles tomarem conta, tipo, minhas ideias, eu aprender de todas as áreas deles também era muito legal. Então, isso foi, assim, uma coisa que, de cara, eu adorei quando cheguei. Que legal. Outra coisa que adorei também foi a questão, tipo, a como se faz pesquisa na USP também, né? Eu nunca pensei nessa questão de artigos, de publicar, nem tudo isso. Isso para mim foi literalmente abrir o mundo. Eu comecei a aprender de pesquisa quando eu cheguei no mestrado. Eu pensava que o mestrado era simplesmente ir, você tomar a disciplina, fazer Sim. um projeto que você tinha que fazer e pronto. Mas Aham. você pensa que tem todo mundo por trás, que você tem que literalmente se tornar um pesquisador. E tudo que isso leva é muita coisa, né? Tipo, a gente tem que aprender a escrever. Para mim foi assim, uma coisa que eu tive que aprender muitas coisas. Primeiro, uma língua nova, né? Uhum. Segundo, Imagino. aprender a escrever nessa língua, aprender a como interpretar resultados, todas as coisas que eu fazia, como virar isso, tipo, informação, todas as coisas, eu não sabia de nada disso. Mas o jeito que a USP faz, e digamos que o jeito que eu encontrei no meu laboratório, e também isso ajudou muito o meu orientador, ele, tipo, me encaminhando exatamente como é que eu tinha que fazer as coisas nesse sentido, assim, foi uma coisa que ajudou muito. E isso também como que fez que eu encontrasse amor pela pesquisa. Sabe, eu não tinha isso, eu não sabia que eu poderia ser pesquisadora. E chegando aqui, eu me tornei uma pesquisadora, sabe? Eu Show. comecei a gostar disso. Então, foi uma coisa bem interessante, bem legal. Você sabe, Jimena, que essa mudança, né, que você teve da Colômbia para o Brasil, né, toda essa nova impressão do local, do país, né, acredito que seja assim
um desafio gigantesco, né? Até porque você tinha uma cultura diferente, você veio para um país onde você não conhecia muitas pessoas, igual você falou, você teve que aprender um novo idioma. Então, assim, parabéns primeiro por essa força de vontade, por chegar até aqui, né? E outra coisa, o que eu queria até fazer a título de comparação, nós aqui no Brasil temos uma diferença muito grande entre universidades privadas e universidades públicas, né? Quando eu mesmo me formei em universidade privada, e quando a gente sai da universidade privada e vai para a pública, eu tive realmente essa mesma sensação que você. Quando eu entrei na USP, eu falei, nossa, a USP ela é gigante, a USP ela te abre N possibilidades, entendeu? Você faz disciplinas em onde você pensar, você tem à sua disposição vários institutos. É muito diferente. A USP realmente ela tá, não só a USP, como outras universidades federais, algumas universidades estaduais, mas a USP em si, como a maior da América Latina, nossa, realmente é um paraíso nesse sentido, né? A gente aprende a ser cientista ali dentro de fato, né? Exatamente. Show de bola, Jimena, que legal. Pessoal, para quem entrou na live agora, nós estamos conversando com a Jimena, ela é colombiana, pesquisadora aqui no Brasil na área de microbiologia de alimentos. A formação dela é um pouco peculiar, porque nós não temos essa graduação, que é microbiologista industrial. Olha que legal. Inclusive, essa ideia de microbiologista industrial gerou até um negócio, né, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre a Safe Food. Exatamente. Então, tocando aí, Ximena, eu queria perguntar para a galera entender qual pesquisa você faz, o que você, ali na USP, com o que você trabalha especificamente? Bom, assim, atualmente eu estou trabalhando com um tema que você mencionou anteriormente, que são os biofilmes bacterianos. O que são esses biofilmes? Os biofilmes são comunidades de micro-organismos, basicamente agregados de micro-organismos, que eles se aderem a uma superfície viva ou a uma superfície inerte. E eles produzem uma matriz de exopolissacarídeos, que o que faz é que dá como uma proteção para eles, sabe? Então, são muitos micro-organismos juntinhos, protegidos por essa matriz. E aí, o que acontece? Isso é como um mecanismo de resistência que tem quando você fala, só para esclarecer para o pessoal, quando você fala micro-organismos, são realmente bactérias mesmo, né? Bactérias, exatamente. Então, aí são muitas bactérias que estão envolvidas nessa matriz, e essa matriz funciona de vários jeitos, né? Essa matriz funciona primeiro como um canal por onde vão passar os nutrientes, água, tudo que elas precisam para elas viver, mas ao mesmo tempo é uma barreira, né? Que as protege de outras coisas, por exemplo, de antibióticos, de substâncias tóxicas, de tudo que possa, em certa forma, atacar elas, né? Então, o que acontece? Isso na indústria de alimentos é uma coisa bastante complicada, né? Porque pensa que se esses micro-organismos eles conseguem se aderir em qualquer superfície, na indústria a gente tem assim, milhas de superfícies, né? Plástico, material inox, um monte de coisas. E pensa que se o alimento passa por esse, ou tem contato com essas superfícies, provavelmente vai ter uma contaminação por esses micro-organismos, né? E isso representa um problema muito grande, porque as pessoas podem se contaminar, podem desenvolver intoxicações alimentares por esses grupos de micro-organismos. Então, o que a gente faz no nosso laboratório, especificamente essa pesquisa minha, é procurar substâncias que consigam ou erradicar esse biofilme que se forma, ou inibir a formação desse biofilme. E a gente utiliza substâncias que são extraídas a partir de compostos naturais, a partir de plantas, né? Então, a gente tem uma variedade de compostos que a gente já sabe que eles têm alguma atividade inibitória frente a outros fenótipos que são desenvolvidos pelas bactérias, e a gente quer testar se eles também conseguem erradicar esses biofilmes, porque é uma forma meio que de controle biológico, né? Então, basicamente, essa é a pesquisa que eu estou desenvolvendo agora. E aí, assim, a ideia disso é que se a gente encontrar um composto que seja muito bom, inibindo o micro-organismo com que eu trabalho especificamente, que é Salmonella,
Aham. Aí a gente pode misturar, por exemplo, esse composto com outros compostos que já são utilizados na indústria no dia a dia, sanitizantes, outras coisas, e ver se a gente consiga fazer algum produto que consiga isso, erradicar ou diminuir esse Salmonela resíduo. é uma das bactérias que causam intoxicação alimentar, Isso, né? é uma das que mais, assim, das que mais causam intoxicações alimentares. Então, aí a importância que tem da gente controlar esse tipo de micro-organismos. Assim, tem muita coisa no meu laboratório que, assim, antigamente, por exemplo, no mestrado, eu trabalhava com uma coisa que chamava quorum sensing, que é comunicação entre as bactérias. As bactérias se comunicam, por mais que a gente não acredite, né? E Incrível, né? aí a gente também utilizava compostos naturais que conseguissem como interromper essa comunicação entre as bactérias, né? E a partir dessa ideia, porque esses compostos conseguiam inibir diferentes fenótipos, diferentes coisas que as bactérias produzem. Aí, então, por isso que saiu daí a ideia de tentar com os biofilmes, que é uma coisa que realmente na indústria é problemática, né? Sim. Então, vamos no caminho, a gente tá indo e vamos ver o que dá da pesquisa, né? Estamos em desenvolvimento. Olha só. E, por exemplo, Ximena, agora eu fiquei curioso. Se você acha um composto que tem esse potencial antibiótico, que tem esse potencial aí que você pesquisa, o qual seria a sua primeira, assim, o que vocês no laboratório tomariam como base? Patenteariam? Como que seria, assim, um processo para... Então, assim, a gente, na verdade, assim, sendo muito sincera, a gente ainda não pensou nisso, porque, assim, da forma como a gente coloca, parece muito fácil achar esses compostos, né? Mas na prática, isso não é tão fácil, sabe? Sim, Tem toda uma coisa por trás. Tipo, a gente tem que ver que, além de que o composto seja, que tipo, cumpra a função de inibir o que a gente está querendo, se a gente for aplicar esse produto, ou se a gente for colocar em uma embalagem, a gente teria que fazer outras provas para ver que esse produto não vai afetar, por exemplo, a pessoa que, se fosse numa embalagem, tipo, em contato, fosse trazer algo mal para as pessoas que fossem consumir, sabe? A gente entendi. também tem que a questão dos preços, porque muitos desses compostos, embora são muito bons, tipo, já isolados, eles são muito caros. Então, assim, a gente vai aos poucos, né? A gente primeiro está rogando de achar um composto que não tem sido fácil, a gente tem um pool muito grande, mas, assim, os resultados não são tão, assim, como que coisas muito gritantes, sabe? Assim, muito Aham. grandes. Mas o plano, se a gente encontra realmente o composto, no início, tentar testar ele com outros compostos que já tem na indústria. Porque daí, o legal é que poderia sair um produto, né? Meio que um Então, coadjuvante, né, do outro composto. então, aí, esse como que tem sido o plano por enquanto, né? Mas o que eu te falo, isso, na verdade, por trás, parece fácil, mas precisa. Tanto que a gente tem uma pesquisa de 4 anos, né, para fazer isso. Exato, um doutorado inteiro, né? E ainda é pouco, né, Ximena? Se for colocar na ponta do lápis, ainda é pouco. É, exatamente. Não, mas acho que vai dar alguma coisa legal, assim, dos resultados que a gente está tendo. Assim, já temos É um composto. muito, é uma ciência muito legal que vocês fazem, Ximena. É um trabalho incrível porque é muito aplicado, né? Se a gente for pensar, é algo que, por mais que seja ciência de base ali, que você está testando compostos, né, ali nesses biofilmes bacterianos, é algo que você pode aplicar, né, transformar em tecnologia. E isso hoje em dia está sendo muito valorizado na ciência, né, nesse sentido. É muito bacana, show de bola. Assim, uma vez eu visitei o laboratório da Ximena e É, vi mais ou menos como eles trabalhavam, lembra? Era assim, para mim é totalmente novo, né? Eu sou da área da fisiologia, a Ximena é microbiologista, né? Então é uma pesquisa um pouco diferente, é, mas muito bom, show de bola. Agora, pensando um pouco na parte profissional, né? Até que eu ia perguntar isso que é interessante, talvez alguém tenha ficado até com essa dúvida, quando a gente falou que você tem uma formação específica em microbiologia, como microbiologista industrial. Você teve, eu não sei se você já foi ou se você pretende ir atrás do mercado profissional aqui no Brasil, e se você acha que você vai ter dificuldades
devido a essa diferença no seu currículo, ou você tendo um mestrado, um doutorado, isso seria indiferente. O que você acha sobre isso? Bom, vamos lá. É difícil, né? Sim. Porque, assim, o que eu falei, para a gente, a microbiologia industrial é uma profissão na Colômbia, né? Ela é uma carreira. Aqui é uma especialização, né? O que eu falava para você, as pessoas estudam primeiro nutrição, biologia, veterinária, um monte de coisas, e aí elas se especializam em microbiologia. Uhum. Então, o que eu tenho visto assim, tipo, no mercado de trabalho, quando eles estão procurando, assim, estão dando as vagas de emprego, você vê muitos anúncios como estamos precisando de veterinário para trabalhar como analista de microbiologia Aham, ou nutricionista, mas entendi. obviamente você tem um microbiologista, né? E isso já é um filtro muito grande. Embora você tenha as capacidades para fazer, isso já é um filtro que às vezes corta a gente. Então, para mim, isso talvez tenha sido como uma dificuldade, embora eu não tenha procurado emprego aqui ainda, porque como eu sou bolsista, a gente não pode ter um emprego com carteira assinada e todas essas coisas, né? Mas, assim, eu sempre fico olhando no LinkedIn, as propostas de trabalho e essas coisas. Então, acho que por esse lado, talvez poderia ser um pouquinho complicado. Agora, Uhum. tem a vantagem do mestrado e doutorado. Querendo ou não, a gente demora todo esse tempo para se especializar em alguma coisa, né? Então, acho que Sim, isso tem um peso muito grande. claro. E eu, assim, eu fico, assim, orando literalmente para que toda essa formação que a gente teve, todos os anos que a gente passa estudando, sejam reconhecidos, né? Que as pessoas vejam que realmente a gente se prepara para isso, né? É importante. E também como que valorem no que a gente faz também, né? Sim. Então, assim, eu quero ser muito positiva, que quando eu termine aqui, eu encontre provavelmente um trabalho aqui. Eu gostaria muito de ficar no Brasil. Assim, ainda não sei se vai ser isso mesmo, porque tudo se dá com o tempo, né? Hoje estamos, a gente já não sabe amanhã o que vai acontecer. Mas eu Exatamente. gostaria muito. E o mercado, pelo que eu tenho visto aqui, é muito bom. Eu gostaria muito, assim, eu gosto muito da parte acadêmica, mas gosto muito da parte da indústria, né? Então, acho que eu quero manter os dois lados. Eu acho que quero passar um tempo, já passei muito tempo na parte acadêmica, eu acho que eu quero passar um tempo agora na parte da vida industrial, né? Vamos ver o que acontece. Sim, né? Você sair um pouquinho da pesquisa, né? E ir para a Isso. parte de aplicação. Mas isso é fantástico. Eu acho que isso, na verdade, é o que deveria ser sempre, né? Claro que Uhum. existem sim, tem pesquisadores que dedicam a sua vida à pesquisa, é ótimo, mas tem que ter Uhum. uma parcela desses que sai para o mercado, né? Para, enfim, usar todo aquele conhecimento que adquiriu, toda aquela bagagem para aplicar, né? Inclusive, Uhum. essa sua formação que é específica disso, na minha opinião, tinha que ter aqui no Brasil, né? Por mais que o nutricionista seja competente a fazer, Uhum. por mais que outros profissionais, eu acho que é uma profissão assim totalmente voltada. Acho que a Colômbia acertou Uhum. nesse currículo, na verdade. Não, tá, realmente, isso é um diferencial que a gente tem na Colômbia. Realmente, a profissão do microbiologista é valorada na Colômbia, né? Tipo, a gente encontra trabalhos como microbiologista. Não é qualquer Exato. pessoa que vai entrar e vai fazer o trabalho. Mas também eu, tipo, não desmerito, não sei como não falar isso, mas Desmereço. isso, desmereço todo o trabalho que fazem aqui no Brasil. Porque, embora as pessoas não se formem como microbiologistas, elas têm muita bagagem sobre microbiologia, sabe? Tipo, elas Sim, realmente têm se formado muito bem, a educação tem sido muito boa, ou pelo menos o que eu tenho visto aqui na USP, sabe? Realmente são pessoas que são muito competentes, as pessoas conhecem muito bem do tema, então, assim, compensa, sabe? Querendo ou sim. não, aí das formações de cada um, eles têm sua parte de Acho microbiologia e é uma que parte forte. o problema está mais nas empresas por selecionar o currículo por um nome, né? Olha, não, a gente vai Exatamente. contratar nutricionistas, né? Do que Exatamente. você olhar, por exemplo, a toda aquela sua expertise na área, né? Uhum. Então, o Exatamente. problema acho que não está, por exemplo, para fazer um mestrado, um doutorado, trabalhar na pesquisa, não existe isso. Você pode ser biólogo, você pode ser farmacêutico, nutricionista.
mas no mercado, infelizmente, ainda tem essa coisa muito engessada de você selecionar o profissional específico, né? Exatamente. Perfeito. Então, aí, ainda para terminar o gancho dessa parte mais de aplicação da sua profissão, em que áreas, assim, vocês atuariam e com que, especificamente, vocês trabalham com uma microbiologista de alimentos, assim? Então, a gente, na verdade, assim, o campo de trabalho é bastante amplo. Mas, assim, os microbiologistas de alimentos, eles podem trabalhar tanto na parte de controle de qualidade, ok? De alimentos, como na parte de diagnóstico, de detecção, de todos os micro-organismos que podem estar presentes nos alimentos, né? Basicamente é o que a maioria das pessoas conhecem. Mas também tem o outro lado, que acho um lado muito legal, e é como investigar também os benefícios que tem os micro-organismos também. Porque os micro-organismos, eles não são, assim, bichinhos que fazem coisas ruins, eles também fazem muitas coisas importantes. Então, por São exemplo... essenciais, né? Exatamente, eles são essenciais para muitas coisas. Então, por exemplo, na área de alimentos, é importante, por exemplo, ver os benefícios que traem esses micro-organismos, por exemplo, em processos como a elaboração de lácteos, de iogurtes, de queijos, na mesma cerveja, sabe? Vinho, tudo, eles estão envolvidos aí, eles têm uma parte muito importante nesses processos. Então, tem microbiologistas que se dedicam a isso, tipo, a ver esse efeito benéfico e a partir disso gerar alguma coisa que gere dinheiro, né? Em certa forma. Sim, sim. E tem os que pesquisamos o lado, assim, ruim das baterias e vemos como controlar isso, né? Porque, como você sabe, tipo assim, atualmente as intoxicações alimentares são um problema muito grande, sabe? Então, o que a gente quer fazer é isso, ter como um controle e evitar que isso aconteça. A gente trabalha muito na parte de prevenção, mas também trabalha muito na parte disso, de pesquisa, de tentar entender como é que esses micro-organismos fazem o que eles fazem e por que que as pessoas se intoxicam, por que que as pessoas se consumem um alimento passam mal, todo esse monte de coisa. Então, assim, o campo, na verdade, é bastante amplo, né? Uhum. Perfeito. Então, isso é muito legal, Ximena. E o índice de infecção por alimentos é muito grande no Brasil, inclusive, né? Eu não sei o número exato aqui, mas eu sei que isso ainda existe bastante, né? Por isso que sempre é reforçada toda aquela higienização de alimentos. Isso é muito comum. E novas tecnologias para esse mercado também. Eu lembro que uma vez a gente estava elaborando um projeto que fazia menção a esse tipo de coisa. E existem esse mercado de alimentos orgânicos e de proteção alimentícia movimenta bilhões, é um dos maiores pilares da economia do país, ainda mais se nós somos um país do agronegócio, né? O Brasil é gigantesco nessa área, e inclusive esses produtos, né, da agricultura é onde você tem o maior tipo de contaminação, né? Então é algo bem forte no Brasil. Acho que você vai se dar super bem nessa área de profissional, Ai, hein? tomara, eu espero. Se alguém dessa live está vendo e quer me dar o meu emprego, tá ótimo. Olha aí, gente, ó, quem trabalha com microbiologia de alimentos é uma profissional super flexível e atualizada na área, ó. Isso aí, para isso a gente está aqui, para fazer networking, é isso mesmo. Exatamente. Bom, Ximena, eu vou agora dar uma olhadinha na minha pauta aqui, para eu não fugir muito do tema, porque senão a gente começa a conversar e o negócio vai embora, né? Você sabe como que é. Agora, então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o seu lado empreendedor. A Ximena, eu conheci a Ximena nesse mundo, né, do empreendedorismo. Nós, assim, sempre fomos pessoas muito incomodadas, né? Sempre, além da gente querer se especializar bastante, a gente quer ganhar dinheiro também, né? Quem não quer ganhar dinheiro? Eu Então, gosto disso. né? Fora a inovação, né? Você está buscando soluções, você trabalhar com coisas novas, isso é empreender, né? Isso é muito legal. E aí, o que acontece? Nós fizemos uma disciplina na Universidade de São Paulo, que foi de empreendedorismo e inovação na área de biotecnologia, no Instituto de Ciências Biomédicas, né? Foi lá que eu conheci a Ximena. Tivemos, assim, nós elaboramos, inclusive, um projeto muito legal, né? Que ficou engavetado, mas quem sabe um dia.
né? É um Verdade. projeto com câncer de pulmão na época. Uhum. Olha só, ela é microbiologista, nós mexemos com câncer de pulmão, hein? Vocês têm ideia do nível. Então, assim, sendo que você tem essa mente brilhante empreendedora, né? Uma pessoa que sempre pensa nesse lado, de onde surgiu a ideia de abrir a Safe Food SAS, que é o que você trabalha hoje em concomitância com o seu projeto de pesquisa? Como que foi, como que iniciou isso? Eu sei que você tem mais colaboradores nesse projeto. Conta um pouquinho para a gente como iniciou, sobre o que é o projeto. Bom, esse é um projeto bem assim, eu falo que eu não sou bebê, né? O consentido. Porque é um projeto que nasceu dessa pandemia, na verdade. Para as pessoas que não sabem, a Safe Food SAS é uma página de divulgação científica, né? Só que é uma página de divulgação em temas de segurança alimentar, de inocuidade alimentar, né? E aí, como é que ela nasceu? Ela nasceu porque somos três as fundadoras da página, as três somos microbiologistas, e somos melhores amigas também, né? Olha só que maravilha. Porque, assim, a gente, obviamente, por todas as coisas da vida, cada uma foi para áreas diferentes, né? Então, tem a Sara, que ela também se formou como microbiologista industrial, mas ela foi para os Estados Unidos e ela fez sua maestria, o mestrado dela foi em inocuidade alimentar. Aí, tem a Andrea, que também era microbiologista industrial, mas aí ela foi para a área mais administrativa. Então, ela fez um mestrado em coisas de negócios e essas coisas, sabe? Sim. E aí, eu vim aqui para o Brasil e eu me dediquei na área de pesquisa, né? Mas as três sempre tivemos essa questão de que as três gostávamos desse tema de segurança alimentar. E as três também sempre quisemos formar alguma coisa nossa, sabe? Um projeto nosso e que a gente tivesse alguma coisa da gente. Aham. Então, na verdade, a Safe Food nasceu de uma conversa, de um dia em que as três estávamos falando para saber da vida da outra, sabe? Como vocês estão bem por causa da pandemia e tudo isso. E a gente começou a falar que tinha chegado muitas coisas no WhatsApp falando sobre muitos mitos e muitas coisas que as pessoas estavam fazendo por conta do coronavírus, né? Então, Aham. tipo, se você consome cebola, picante, gengibre, limão, se faz negócios com bicarbonato, se faz um monte de coisas, Nossa, e você realmente vai é ter uma área que tem coronavírus. muito mito, essa área de alimentos, Então, né? Putz. coisas. E a gente estava conversando sobre isso e a gente falava, gente, olha o que chegou para mim. Tipo, teve uma época, obviamente no mestrado, que eu estava trabalhando com cebola, né? E aí minha mãe me manda uma mensagem no dia e ela fala para mim, Jimena, você que trabalhou com as cebolas, é mesmo que eu tenho que colocar a cebola nas portas e não sei onde, porque isso atrapa as bactérias e ela come as bactérias e Sim, não eu sei o já quê. ouvi falar nisso, eu já ouvi falar. E aí eu falei, gente, tipo, assim, muito louco, né? E a gente via muito essas coisas, então as três conversamos e a gente falava como, nossa, que ruim é que as pessoas tenham informação errada, mas que as pessoas pensem que é real, né? Muitas vezes as pessoas não sabem de onde que vem essa informação e as pessoas simplesmente vão replicando. E isso é o problema. Sim. Tipo, as redes sociais são muito boas para essa questão de você divulgar os conteúdos e tudo, mas também podem ser muito perigosas. E se você não tem informação correta, você pode acabar fazendo coisas como isso, botar cebolas em toda a casa e pensar que isso vai te curar de coronavírus ou que vai te curar de um monte Você de coisa. sabe que é interessante essa história da cebola, porque uma vez saiu esse mito, né? E eu até fiz um videozinho, faz muito tempo isso, explicando o que aconteceu. Eu nem tinha, nem, a gente nem tinha esse canal Biomais ainda, Uhum. explicando o que era, porque o pessoal via o que acontece. Você cortava a cebola no meio, né? Deixava a cebola exposta e aquilo escurecia. Só que aí o que Exato. aconteceria? Oxidação, né? A cebola apodrece. E a pessoa acha que puxava todo os micro-organismos do ambiente, ou até doença das pessoas. Você vê, né? Não, e assim, você veio, o mito, ele tem que supostamente que um estudo, mas ele nem fala nem a universidade nem nada, porque claramente não existe, né? Mas eles falam tudo isso como se fosse
uma informação muito verídica, né? Sim, E aí a sim. gente ficava muito assustada sobre isso, e então a gente conversou e falou como, nossa, por que a gente não cria como uma página ou alguma coisa que a gente fale sobre isso, sobre coisas que são reais e coisas que não são reais e não sei o quê. Então falamos, vamos fazer pelo Instagram. Mas começou tudo assim como um bate-papo. Só Sim. que aí pensando, foram passando as semanas e a gente pensou, como, gente, na verdade, isso pode ser uma oportunidade de criar o que a gente sempre tem querido criar, que é a nossa empresa, né? E a gente pensou, Massa. tudo bem, a gente pode começar a se dar a conhecer com a página e passar todos esses temas, mas também, ao mesmo tempo, a gente vai mostrar nosso conhecimento, sim? E, em certa forma, vamos, isso, criar uma empresa de consultoria, de assessoria para todos os sectores que a gente pode dar sobre esses temas de inocuidade. Então, assim, o tema inicial no começo, como para entrar, foi a questão do coronavírus. E como isso estava Ah, olha só. associado com a questão dos alimentos, né? Porque muitas pessoas estavam pensando que você podia se contagiar de coronavírus pelo consumo de alimentos. Então, nosso primeiro vídeo foi falando sobre isso. Isso realmente é verdade ou não é verdade? E aí a gente começou a criar tudo. A gente criou tipo um logo, a gente criou assim toda uma estrutura. Olha E só. É aí bem recente, nasceu, então, né? Vocês começaram há pouco tempo, olha que legal. foi muito recente, na verdade, mas a gente gostou tanto do projeto que a gente, nossa, assim, a gente simplesmente adorou o projeto e estamos trabalhando muito forte e assim, a ideia desse projeto é que ele vire isso, uma empresa mesmo de consultoria nesses temas de inocuidade. E aí, além da empresa de consultoria, a gente também quer dar uns cursos para as pessoas, para quem não trabalha. Ah, Porque, assim, tem a questão das pessoas que trabalhamos com a área de microbiologia, mas está a questão também dos consumidores, que somos todos, na verdade, todos consumimos alimentos, todos claro. estamos envolvidos nisso, mas muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, elas não sabem o que elas têm que fazer para manter essa segurança dos alimentos. Então, a gente pensou, isso é um foco importante também, e é nossa forma de também meio que retribuir para a sociedade tudo esse conhecimento que a gente tem, porque a gente demora anos estudando para isso, mas o conhecimento muitas vezes da ciência fica guardadinho às vezes, Fica né? Fica muito só nos jornais retido, né? científicos. E você Exato, fica sabe, só Rimena, que eu acho que vocês estão entrando num campo bem interessante, né? Agora eu falando como divulgador de ciência, com uma experiência de um tempinho, assim, a área de alimentos, ela é tão curiosa, né? Que você tem tanto essa parte da contaminação, dos mitos de que alimento X serve para tal coisa, ou que cura X doença, até na área da oncologia, é muito, muito comum você falar que alimento X faz isso, ou que a folha de não sei o que cura X tipo de câncer. Então, assim, é uma área que necessita grandemente de divulgação científica, né? Olha que legal. Então, assim, um exemplo muito bacana de vocês, porque vocês começaram com a divulgação, com a ideia de, olha, vamos desmistificar algumas coisas, e aí chegaram até a idealizar a empresa, né? O que aí hoje vocês já estão com isso meio que sólido já, né? Já começando a tocar esse lado mais profissional. E nesse sentido, falando da empresa, me surgiu uma dúvida. Qual é o campo, por exemplo, se vocês hoje estão atuando lá na Colômbia, atendendo esse tipo de coisa, ou pretendem atender, vocês pretendem expandir para o Brasil? E se for fazer isso, qual é o tipo de cliente que vocês almejam primeiro nesse sentido? Uhum. Então, agora, como eu falei para você, assim, inicialmente é uma página de divulgação científica, né? Que nem a página de você. Futuramente, o que a gente espera é que ela vire isso, uma empresa de consultoria e assessoria técnica, né? Ah, E aí tem perfeito. várias áreas, na verdade, que a gente pode atuar. E isso também depende muito como das áreas que a gente tem trabalhado nesses últimos anos. Porque eu falei, cada uma se formou em coisas diferentes. Então, como que juntamos toda essa formação das três e falamos, ok,
uma das nossas fundadoras, ela é muito forte. Tá aqui falando das estudantes de espanhol também. Ah, que perfeito, olha só. Não, eu tô É, colocando os comentários da galera aqui, ó, que legal, pessoal. Assim, a Rimena também, é claro, né? Você veio para o Brasil, olha que legal. Veio para o Brasil, sim. né? Falando uma língua que a gente, eu mesmo não domino o espanhol, né? Você sabe que em inglês e espanhol era para a gente ter isso na escola, né? Mas não é a realidade brasileira, né? Então, assim, uma pessoa igual a Rimena é incrível para ensinar espanhol, perfeito. Mas desculpa interromper É, aí. aí também, tipo, manjo das aulas de espanhol também, né? Mas assim, continuando com a questão, aí, isso que eu estava falando, uma das nossas fundadoras, ela se formou numa área muito forte, que é a parte de inocuidade alimentar, mas isso virado mais para a indústria, né? Aí eu estou trabalhando um pouco mais na parte de serviços de alimentação, inocuidade em serviços de alimentação, então, tipo, restaurantes, bares, lanchonetes, esse tipo de coisa. E aí tem a parte da André, que ela é já mais a parte de administração de negócios mesmo. Como essas ideias podem virar negócios, né? Que também, querendo ou não, é o que a gente quer, um Hum, chinês. sim, A gente claro. quer valorizar esse trabalho, né? Então, aí a gente pretende atuar nesses três campos, mas assim, são coisas bem específicas. No início, a gente quer começar como com uns cursos de coisas específicas que as pessoas precisam com relação às legislações, sabe? Coisas como cursos para os manipuladores de alimentos, como, por exemplo, os restaurantes, os lanchonetes, eles têm que se organizar para cumprir com os padrões que as legislações exigem para eles. Então, assim, são várias coisas. Mas outro foco que a gente tem, como eu falei anteriormente para você, é os consumidores. Então, a gente quer começar a formar os consumidores sobre essas coisas de inocuidade alimentar. É importante que todas as pessoas tenham um mínimo de conhecimento sobre o que fazer com relação a seus alimentos para manter eles assim seguros, inócuos, ok? E eles Uhum. não passarem, né? E aí tem um foco muito amplo, porque assim tem coisas de como você começar a fazer como organizar as coisas da sua casa, da sua despensa de comida, como Olha, organizar a sua tem geladeira. é isso, né, Rimena? Eu vi que vocês, eu sigo a página de vocês e eu vejo que tem coisas assim que a gente não faz ideia e que é importante, né? Você ter hábitos de fazer em casa. Exatamente. Olha que legal. Então, Uhum. gente, se vocês, eu super indico. É uma página que veio com uma proposta bem diferente, assim. Existem páginas de nutrição que falam de alimentos, mas não com essa proposta em si, porque eu acho que é bem diferente de vocês. E essa iniciativa de entrar com desmistificando as coisas, de falar como você agir com os alimentos depois que você sai do supermercado na sua casa, né? Que eu vou falar, eu acho que o brasileiro não tem muito esse hábito de fazer tudo certinho. Eu acho que Pois ninguém é, eu tem, acho né? que no geral, né? A gente mesma, tendo estudado esses temas, essas coisas, tem muita coisa que escapa para a gente, né? E Sim, agora, por exemplo, na página, a gente pensa todo o tempo em ideias e coisas que as pessoas ficam perguntando para a gente, né? Como, nossa, como eu tenho que guardar meus alimentos? Que embalagens eu preciso utilizar? Por exemplo, coisas como a gente fez um dia da pizza, né? Que ah, tinha dia da pizza no Brasil. Então, a gente colocou que eu posso fazer com a sobra de pizza? Eu posso comer, posso deixar fora, tenho que guardar, tenho que congelar? Porque, assim, tem muitas coisas que as pessoas não sabemos e, assim, por esse desconhecimento, você pode ficar doente. Na verdade, a maioria dessas intoxicações alimentares não se dá pelos processos que vêm da indústria, se dão porque as pessoas não sabem o que fazer com os alimentos, sabe? Tipo, as pessoas simplesmente acham que alimento é uma coisa que você deixa aí em qualquer lado, que você pode deixar aberto, que você simplesmente joga e ele se mantém sozinho. Não, você precisa cuidar do alimento também, né? E você precisa cuidar da sua saúde também. Então, isso é uma coisa muito importante e esse também é o foco da gente, tentar ensinar para os consumidores, né? sim. É como uma proposta assim, o que você fala, é diferente. E também, de certa forma, que eu falava, é uma forma de a gente retribuir tudo que a gente aprende. Que essa informação que a gente tem vire acessível para todas as pessoas, né?
que todo mundo consiga entender o que é microbiologia de alimentos, o que é inocuidade, o que é segurança alimentar, tudo isso, sabe? É coisas importantes. Então, acho que essa é, assim, nossa proposta. Não, parabéns, super legal. Eu super. Quando você iniciou isso, eu não conhecia muito bem. Eu lembro que você mandou até um vídeo. Falei, que legal. E daí eu falei, agora entendi. A Ximena tá com uma galera fazendo divulgação científica também, né? Além de uma outra proposta, né? E você sabe que eu penso no seguinte: nós começamos a oferecer cursos aqui na Biomais também. Eu acho que a gente carece um pouco disso. Sabe por quê, Rimena? Eu penso assim, vocês são pessoas que estão na academia, certo? Você mesmo é uma cientista, é uma pessoa que está fazendo lá o seu doutorado, já fez um mestrado e, assim, tem conhecimentos avançadíssimos na área de microbiologia. E o que nós vemos hoje são realmente instituições que oferecem curso, mas que não têm esses profissionais que estão no fronte do conhecimento, são profissionais que estão ali fazendo ciência de fato e tendo aquela informação nova e passando de uma forma tão direta. E aí não ainda da mesma forma é um super desafio, né? Porque você descer, a gente fala que o cientista no Brasil, até vou entrar agora que você também é uma divulgadora científica, o cientista no Brasil, ele está em cima de uma torre de marfim, né? Que a gente costuma dizer. Então, quando a gente vai passar esse conhecimento que a gente tem na academia, é até um desafio. E vocês sentiram isso? Como que vocês estão sentindo do público a resposta desse tipo de divulgação que vocês estão fazendo? Eu vou falar uma coisa sobre a Biomais. A gente tem hater já pra caramba. Tipo, você fala de uma coisa, aí vem negacionista, não, porque a vacina aí faz mal, porque isso funciona assim, porque a minha mãe tomou e funcionou. Então, tipo, existe isso, né? E a gente fica com uma certa dificuldade de atravessar essa barreira. Como que tá a percepção de vocês nessa área da Até divulgação? agora a gente não teve nenhum hater, até agora. Eu espero que não. Mas, pelo contrário, a gente tem recebido, assim, a percepção que as pessoas têm da página tem sido muito positiva. Porque isso, a gente está tentando que a informação seja muito simples, mas muito clara para as pessoas, sabe? Então, os posts que a gente faz são geralmente de coisas que as pessoas perguntam e que as pessoas querem saber, e a gente tenta deixar do jeito mais claro possível, mas também que as pessoas entendam que essa informação não vem simplesmente do nada. Toda informação que a gente procura na página é informação que, tipo, vem de fontes confiáveis. Vem, por exemplo, a gente utiliza muito os órgãos governamentais, que são os que, tipo, geralmente têm essa informação, são os que divulgam essas informações, né? Então, a gente se baseia no CDC, na FDA, aqui, por exemplo, na Anvisa, no Brasil, todas essas agências, sabe? E, além disso, a gente suma isso, o conhecimento que a gente tem e as experiências que a gente tem no nosso dia a dia, no laboratório, nas nossas pesquisas, tudo isso. Então, vai somado, então, não é informação aleatória, é informação que a gente tenta passar para as pessoas que é confiável, que ela vem de fontes confiáveis, que elas podem multiplicar essa informação, assim como você multiplica aquela da cebola e de todo esse monte de coisas, mas que aí tem um respaldo, sabe? São pessoas que têm estudado por muito tempo para passar isso, sabe? Então, as pessoas podem ficar tranquilas. E, obviamente, também assim, é uma página que, em certa forma, também abrimos para dar assim um espaço para outros divulgadores científicos, né? Temos muitos pesquisadores. As pessoas não têm, assim, não se imaginam quantas pessoas realmente fazemos pesquisa. Mas o que eu falava para você, as pesquisas ficam como no cantinho, né? Ficam em um lado e as pessoas não conhecem o que a gente faz. Então, foi um espaço que a gente criou para que outros colegas nossos também pudessem falar das pesquisas deles, sabe? Tipo, futuramente a gente vai tentar fazer entrevistas com eles, que nem você está fazendo comigo aqui. Tô na lista, hein? Exatamente. O Everton vai ser um dos nossos convidados. Mas a ideia é isso, mostrar para as pessoas qual que é o trabalho que os microbiologistas fazem, o que as pessoas ficam fazendo no laboratório e qual que é a importância disso, sabe? Por que é importante a pessoa ficar 4 anos, 5 anos, às vezes até mais, ou até às vezes que nem eu, que já fiz mestrado, doutorado, e muitos ficam fazendo pós-doc, e ficam uma vida inteira
fazendo pesquisa e a gente quer mostrar qual que é a importância que isso tem. Por Sim. que os pesquisadores são importantes? E a gente está vendo isso agora com essa pandemia, né? Antigamente, as pessoas não tinham muita atenção por Helena, epidemiologia, mal por Deus, sabem, mal nada. sabem esses negacionistas, esse pessoal que não gosta da ciência, que a gente trabalha horas por dia, né? Exato. Que a gente está ali no laboratório, e ainda mais nessa época do Covid-19, muitos, inclusive o nosso laboratório ali no Instituto de Biociências, parou certas atividades para trabalhar em cima da Covid-19. Então, assim, e olha que a gente não tem os recursos que a gente queria, né? A maioria dos recursos no Brasil estão todos contingenciados. Eu não sei na Colômbia, mas a situação não deve estar tão boa por lá também, né, Ximena, na pesquisa, né? Não é muito diferente daqui do Brasil. Assim, eu estudei, por exemplo, numa universidade que é privada. E é uma universidade assim, que ela é privilegiada, ela tem recursos, mas ainda assim não são tantos os recursos, né? Então a gente realmente tem assim, aquela limitação que a gente sempre fala do dinheiro para as pesquisas e tudo isso, mas ainda assim, com o pouco que a gente também tem muitas boas pesquisas, as pessoas também... A última vez que eu fui para a Colômbia, nossa, gente, é assim, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tinha vontade de chorar. Porque isso, antigamente a gente não pensava muito nessa área da pesquisa, que eu falei para você, a formação da gente é mais para ir no mercado de trabalho, direto. Sim, sim, é. Eu fui no congresso, que estive na Colômbia a última vez que eu fui, nossa, gente, era tão legal as pesquisas que estavam fazendo, e assim, as pessoas com pouco recurso e tudo, mas saíam umas coisas maravilhosas, aí eu ficava simplesmente, gente, vale a pena, sabe? Vale a pena você ser pesquisador, vale a pena você passar tanto tempo, porque isso vai dar resultados que vão ser muito bons. Tipo, tudo que a gente, na verdade, tem hoje em dia vem da pesquisa, né? Então, Perfeito. assim, é uma coisa muito gratificante, é difícil, não é fácil, mas, assim, é uma coisa de amor mesmo, sabe? E aí o que eu falo, tipo, eu falo por mim, falo por todos os nossos colegas que estamos pesquisando, a gente realmente se dedica muito, muito mesmo, a gente deixa de dormir, a gente, assim, tem dias Ó, que são nossos encontros ali no bandejão, né? Só falando, nossa, porque não falando deu nada disso, certo, a pesquisa não funcionou. Não, é exatamente. realmente. Ó, a Emília França desejou um parabéns a todos. É A Emília é fundamental pesquisadora também do tornar a nosso ciência um laboratório. conhecimento acessível. Perfeito. Ela é do seu laboratório, é isso? Ela é pesquisadora também, ela também está fazendo o doutorado dela. Ela Prazer, trabalha também com Emília. culturais, com o Quorum Sense. A Emília também é uma super pesquisadora, ela já foi professora também. Ela está Mas, trabalhando agora com Covid, associado a uau. alimentos. Então, assim, pode convidar a Emília também nessas lives aqui. Ó, o pessoal está perguntando. Emília, antes de responder o próximo, Emília, obrigado assim por estar assistindo a gente, por estar aqui na Biomais. É um prazer ter pesquisadores acompanhando nosso trabalho, viu, de divulgação científica. O pessoal está perguntando qual é o tema, né? Bom, vários. Na Temos verdade, a nossa convidada hoje é colombiana, a Jimena é pesquisadora aqui no Brasil, na área de microbiologia de alimentos, só para dar uma atualizada, e ela contou um pouco sobre a vida. Vocês que perderam, nós estamos chegando ao fim, vocês que perderam a live desde o início, eu vou deixar salva tanto no Facebook, depois a gente baixa e joga no YouTube, da Biomais também. Inclusive, vamos aproveitar esse finalzinho de live, Jimena, para a gente fazer a nossa propaganda, né? Sigam a gente nas redes sociais. Quem está aí, segue no Instagram. A Biomais começou no YouTube recentemente, né? Nós também estamos pegando sugestões de temas para fazer vídeos. Inclusive, Ximena, eu cobrei um de você e nós vamos fazer aquele vídeo ainda, hein? Aquele, olha, então, vamos jogar aqui, vai, vamos jogar aqui na live. Pessoal, vamos, tem uma coisa muito vamos interessante. comprometer. Teve um vídeo que saiu, não sei se eu nem posso citar um fast food, um McDonald's, vai. O fast food que aquele lanche não estragava de jeito nenhum. O lanche do McDonald's não estragava de jeito nenhum. Aí, o que me intrigou naquele vídeo é que o pessoal começou a mostrar que ficou meses ali. Olha, gente, tá meses aqui e não estraga. Rimena, qual que é uma explicação básica para isso? E você topa, ao vivo, fazer um vídeo para a gente fazer um teste? Assim, a gente topa fazer o vídeo agora. Eu não sei se os vídeos que a gente viu realmente eram tão verídicos assim, porque eu Sim. nunca tive a oportunidade de ter um lanche por tanto tempo,
Mas assim, a gente pensava como, ok, poderiam ser. Assim, a gente discutia um pouco sobre isso com o Everton, né? Que as condições que a moça tinha deixado também, assim, meio que diminuía um pouco a atividade de água, do alimento, assim, também tem muito conservante aí, tem várias coisas, né? Então, mas assim, a gente não sabe se o vídeo é real, se não é real. Então, aí a gente pensou como, vamos fazer o vídeo, vamos ver se realmente fica tanto tempo assim e tentar ver o que acontece. Tipo, eu realmente nunca testei. Eu não sou muito fã Eu, de fast comida de food, McDonald's, eu assim. acredito, Rimena, que existe uma série de viés ali, como cientista olhando aquilo ali. Primeiro, pode ser que dure mais que outros pela quantidade de conservantes, né? A gente sabe que esses alimentos industrializados bombam de conservantes. Mas Uhum. existe também uma outra questão que é como que a pessoa guardou? Se ela guardar em um ambiente totalmente Exatamente. seco, não vai crescer micro-organismos, né? Exatamente. É, porque a moça sempre mostrava, ela tinha como bem guardadinho, aí não tinha contato exatamente com o ar, né? Era bem fechadinho, guardado. E o que aconteceu é que o pão ficou duro. Aí, não sei, tipo, é um pouco diferente. Mas tem muitas coisas, então a gente pode testar e ver o que acontece. Isso é um caso Beleza, de. A gente estuda coisa que é assim, a gente vê também no YouTube, né? show. Bom, pessoal, então, ó, tá vendo, de uma live falando sobre microbiologia de alimentos, comentando sobre uma carreira de uma pesquisadora colombiana aqui no Brasil. Ximena, quero agradecer muito a sua participação aqui, foi muito rica, assim, passando informação sempre para o pessoal, a gente sempre pega as demandas, né, para a gente criar as lives, para falar de conteúdos, para também dar aquele apoio para quem faz divulgação científica, que é o que vocês estão fazendo também, que é um trabalho excepcional. Deixamos toda a nossa equipe, né? Lembrando que a Biomais não sou só eu, a Biomais, toda uma equipe por trás. Agradece muito vocês e todos envolvidos na Safe Food. Então, o desafio ficou jogado, um vídeo falando sobre se realmente o lanche do McDonald's estraga ou não estraga. Ó, tá vendo? Até um desafio saiu do nosso vídeo. É um E desafio, né, senhora? isso, a Biomais é isso, a Biomais é muito mais. Obrigado, Ximenas. Quer deixar algumas considerações finais? Deixa Eu aí só, 5 minutinhos. só quero falar também para você o que eu falei anteriormente. Muito obrigada pelo convite. O que a gente falou antes, né? É importante ter essas páginas de divulgação científica para que as pessoas realmente entendam o seu trabalho, que as pessoas se informem, que entendam que tudo no, você não simplesmente pega a informação e come assim, facilmente, né? A gente tem que ter informação verídica, confiável, coisas que realmente tenham um peso, né? E aí, nada, obrigada pelo convite. As pessoas que não seguem nossa página, podem nos seguir no Instagram. A gente futuramente também vai ter um canal no YouTube também, para Boa. subir os vídeos da gente. Então, é @safefoodsas. Aí podem ir lá e jogar os comentários, falar do que vocês quiserem que a gente fale. Assim, os posts da gente, eles estão nas três línguas. Eles estão em inglês, em português e em espanhol. Então, Olha, o público que está aqui do português pode ir lá e ver os posts. E eu sei que muitos vão gostar. E se tem perguntas, é só comentar lá. Então, eu convido vocês para que nos sigam também, apoiem essas pesquisadoras aqui, jovens, show de bola. empreendedoras. E aí, pessoal da Biomais, super indicamos vocês seguirem essa galera. E um dia nós vamos internacionalizar a Biomais desse jeito, em 3 idiomas. Claro que sim, isso aqui, gente, hoje em dia, com as redes sociais, com tudo isso, é possível, né? Então, Show. vamos que vamos, gente. Muitíssimo obrigado. Pessoal, nós vamos infelizmente terminando por aqui mais uma live. Semana que vem temos mais convidados para a gente falar. Normalmente estamos fazendo as lives de quinta-feira, mas se houver mudança, a gente muda para outros dias. E Rimena, fique ligada na Belmais, que tem muito mais novidade. Claro E que você sim, já vou está ficar aí. desafiada, hein? Ok. Um abraço, Muito Rimena. obrigada, gente. Tchau, tchau.